Bem-vindos a mais um Podcar. Estamos na estrada indo fazer uma vistoria de imóvel novo em Palhoça e vamos aproveitar para gravar. Meu nome é Letícia, sou engenheira civil, esse aqui é o Leonardo. E hoje nós vamos abordar o assunto de como escolher uma área para empreender na engenharia civil. Esse tema foi escolhido por vocês votaram nesse tema, então espero que vocês gostem de tudo que a gente vai trazer aqui hoje. Então vamos começar, né? Vamos lá com a expectativa versus a realidade das áreas da engenharia civil, né? Então, acho que a expectativa acontece quando a gente entra, né, na graduação. A gente espera que a graduação vai esclarecer isso, vai dizer pra onde tu vai, né? Acho que vai terminar a faculdade e tá tudo resolvido. E quando termina, vê que não se resolveu nada ainda e tem um grande desafio pela frente, né? Eu entrei na graduação achando que eu ia trabalhar na Petrobras, porque eu tinha meu tio que trabalhava lá, que trabalha lá, e eu achei que era isso. Achei que isso era a melhor escolha pra mim, não que para alguém não seja, mas para vocês verem como vai mudando, né? Conforme vai passando os semestres, muda e tu vai ficando cada vez com mais dúvidas e dúvidas e dúvidas. E a nossa ideia hoje aqui é tentar esclarecer ao máximo como você consegue ir indo para o final, né, da tua graduação e conseguir saber qual área que você deve ir, porque é muito complicado quando tu se forma, que é o que acontece com a maioria, eu acho, se forma e não sabe o que fazer, não sabe para onde correr. A graduação não te preparou para isso, porque a graduação, pelo menos a que eu fiz, ela não te prepara para te empreender, não te prepara para te escolher uma área. Então tu se forma e tu fica, tá, e agora? Agora o que eu faço? Para onde eu vou? Como eu ganho dinheiro? O que acontece agora? Então é normal, tá? Na verdade a gente conhece bastante pessoas que se formaram há pouco tempo e isso é muito comum. A gente recebe mensagens de pessoas dizendo: gente, o que eu faço agora, né? Como que vocês fizeram? Então é normal, tá? Mas a gente quer ajudar vocês a saberem, né, como que vocês escolhem isso. É claro que é muito particular de cada um, né? Então vamos falar um pouquinho do panorama geral, assim, das áreas, né? Quais áreas que existem hoje, quais áreas são faladas, quais são as principais que a gente mais Na verdade, escuta. Vamos falar das principais, né? Porque se a gente abordar cada área, são inúmeras, né? Acho que não conseguiria listar todas aqui e se aprofundar um pouquinho em cada um. Então vamos, assim, a principal, né? Quando você bota no Google áreas para atuar, né, em engenharia civil, então vamos falar dessas principais. Acredito que a principal de todas, né, execução de obras. Todo engenheiro civil se forma, e vamos abordar também arquitetos aqui, né, se forma e acha que é isso aí, né, eu tô me formando para construir. E é isso que tem para eu fazer, né, então existe a construção para que você constrói para vender, né, quando você já tem um caixa. Existe a construção que você constrói já tendo um cliente, né? O cliente te contrata para te fazer aquela construção. Existe também a possibilidade de você fazer uma reforma, uma manutenção, alguma coisa nesse sentido. Então, tem várias opções dentro da construção, né? Sim. Então, normalmente, tá? A grande maioria de quem se forma vai uma boa parte para isso, né? Para construção. Mas não existe mais nada? Existe. A outra maioria vai para projeto, né? Projeto. Outra maioria projeto. Então, projeto, o que a gente tem dentro de projeto? A gente tem projeto estrutural, a gente tem complementares, elétrico, hidráulico, questão de loteamento, drenagem. Projetos de regularização. Projetos de regularização também. Existem muitos imóveis que são feitos às vezes aqueles puxadinhos que a gente conhece, né? E daí não é regularizado na prefeitura. Então tu precisa regularizar se você quer vender para fazer o financiamento, alguma coisa nesse sentido. A gente conhece muito, né, de pessoas que constroem também a casa do zero, sem projeto, sem regularizar na prefeitura, e às vezes recebe uma notificação, alguma coisa, daí precisa regularizar. Então você pode oferecer esse serviço também. Projeto estrutural, projeto de reforço estrutural, tu pode se especializar nisso, porque tem muita demanda também, né? E tem bastante gente nessas áreas, tá? São duas áreas muito amplas, assim, Não esquecendo né? os arquitetos, né? Projetos arquitetônicos também, né? Projetos a engenheira que esquece às vezes dos arquitetos, desculpa. Mas projetos arquitetônicos são bem pagos, né? Sim.
O pessoal paga muito bem. Normalmente são mais bem pagos que os estruturais, que o pessoal quer investir mais no visual da casa do que na estrutura. Tu pode ser especializado na parte de renderização, os 3Ds, então isso a gente vai falar depois de especialização, né? Mas você pode atuar nessa parte de projeto. Tem bastante demanda, tá? Bastante procura e execução, tá? Beleza? Vimos dois, né? O que acontece nessas duas áreas, tá? A parte de construção, você vai precisar ter uma equipe, né? Sim. Vai precisar ter uma equipe para executar esse serviço, ou um empreiteiro, né? Um terceiro ali. Lembrando que a gente está aqui falando de empreender. Empreender. Claro, se for trabalhar de funcionário, tu não vai ter essa barreira de entrada. Tu vai ser funcionário de alguém que tem uma empresa nesse segmento, né? Como a maioria das pessoas da área que nos seguem, eles querem empreender, então a gente decidiu falar de empreendedorismo, tá? E também a área que a gente tem expertise para falar, né? Eu já trabalhei de CLT, mas agora a gente empreende. Então, construção, você precisa ter equipe. Se você for construir para vender, você precisa ter o dinheiro, né? Ou fazer um financiamento, ou ter um investidor, alguma coisa nesse sentido. Você vai precisar disso, né? Se você vai fazer projeto, não pense que você não vai precisar investir, porque tem os softwares. Então você precisa comprar esses softwares, né? E também é um valor alto. Então você precisa ver se você tem isso para investir inicialmente, ou se a tua estratégia vai ser trabalhar em uma empresa inicialmente para você fazer seu caixa, se capitalizar, para daí depois abrir sua empresa, porque você vai ter que ter esse investimento do software. Tu não vai conseguir fazer os projetos do teu cliente sem ter eles, né? Ou você vai começar trabalhando em parceria com alguma outra pessoa, daí vocês conseguem dividir esse custo inicial, né? Sim. É uma possibilidade. É uma possibilidade. A gente mesmo fez parcerias no início, tá? Existe também as áreas de perícias, né? Judiciais, sim, que é uma área bem interessante. A gente pode gravar um dia só sobre ela. Uma área que você se cadastra ali aqui é no EPROC, né? Na Justiça Federal e Estadual. Você pode prestar essas vistorias, esses laudos técnicos, né? Para a justiça. Então a pessoa vai entrar com um processo contra o réu ali, e na parte de engenharia civil, né? E o juiz vai nomear um perito, que daí no caso vai ser você, se você está cadastrado lá, tudo certinho. E você vai fazer a perícia, você vai fazer a visita e laudo técnico baseado na reclamatória do processo, né? E daí o juiz vai avaliar esse teu laudo para decidir, né? Pelo autor ou pelo réu ali. É extremamente importante que vocês saibam o que vocês estão fazendo, tá? Porque, olha o que eu estou explicando, o juiz ele vai nomear um perito que ele precisa apresentar dados confiáveis, que ele vai usar isso para decidir o processo, né? Então, você precisa saber o que você está fazendo. É uma área que não precisa de um investimento alto para te iniciar, né? Não. Porque inclusive, a gente começou largando os nossos currículos nas varas, né? Isso, a gente ia nas varas estaduais, né? E deixava os nossos currículos como perita e nos colocávamos à disposição, né, para fazer as perícias. Surgiram diversas perícias, surgem ainda para nós. Hoje a gente nega por conta do valor, tá? O valor que é pago normalmente, tá? É um valor baixo. Existem algumas exceções que você consegue colocar o valor dos honorários que você deseja e é aceito, tá? E na verdade a gente fez poucas também, né? Porque a gente não ficou ali aguardando ser nomeado, enquanto depois que a gente entregou esses currículos, a gente focou na empresa. Então, quando começaram as nomeações, a gente já estava com a empresa andando num ponto que não valia a pena pegar essas perícias por causa do valor. O valor que a gente consegue cobrar pelos nossos serviços dentro da Trivale Engenharia é muito superior ao valor que a gente recebe nessas perícias judiciais, né? Então acaba não valendo a pena. Fora que assim, perícia você não recebe na hora, né? Se tu vai atender uma pessoa direto, assim, né? Você entrega o serviço, você recebe. Ou você recebe uma parte antes e outra na entrega. Agora a perícia não. Eu tenho perícias que eu fiz há mais de ano e não recebi. Então, tu vai receber no final do processo, isso demora, né? Então, se você está precisando de dinheiro rápido, digamos assim, depois de formado, não é o ideal. O que é bacana da perícia é que às vezes você consegue fazer ela
junto com outra coisa. Então, eu tô de CLT e tô começando a pegar alguma coisa por fora, tu consegue fazer a perícia, porque é tu que vai decidir o dia e o horário que tu vai fazer. Então, isso eu acho legal. Tu pode estar trabalhando no CLT e tu consegue começar com perícias para ir pegando experiência. Só que você precisa ter o mínimo de conhecimento para isso, independente da área, tá? Isso eu quero deixar claro. Até porque se tu entregar um laudo que não existe uma coerência, o laudo vai ser impugnado, né? Isso, e você vai ter que se argumentar tecnicamente, vai ter que se justificar. E se teu laudo for ruim, você não pega mais nenhuma. Então, isso tudo é filtrado, tá? Então você precisa ter um conhecimento, não dá pra te fazer independente da área. E Letícia, eu não tenho conhecimento, me formei, não tenho experiência, né? O que eu faço? O Léo acabou de falar, pega uma parceria. E vai, junto com essa pessoa que você decidir aí fazer a parceria, vão trocando figurinha. Um sabe mais de uma coisa, outro sabe mais de outra, e vai um complementando o outro. Quando vê, tu já tem condições de caminhar sozinho. Ou abrir uma empresa junto com essa pessoa, que também é uma coisa válida. Mas escolham bem os seus sócios, porque é algo sério, então sempre analisem antes de abrir uma empresa junto com alguém, tá? Mas é uma possibilidade sim de negócio, né? Abrir algo em conjunto. Isso. Outra área assim que a gente... que não é muito falado, tá? Eu até pesquisei no Google, não fala, que é a nossa área, né? Engenharia diagnóstica. Então a gente... Isso é bom. Não é muito falado, tá? A gente vai explicar por quê ainda depois aqui. Não é muito falado. Gente, você se forma em engenharia, arquitetura, tu vai pensar, eu vou fazer engenharia diagnóstica, eu vou pra área de... Não acontece isso. Tu vai pra projeto e execução, né? É só isso que tu enxerga. Agora tá começando a se falar disso. Então, engenharia diagnóstica nós somos os médicos das edificações, eu falo isso, né? Então a gente sabe que a construção civil do país, ela é muito precária. Existem muitos erros construtivos, existem muitos problemas na construção civil. E nós somos os responsáveis por identificar esses problemas e identificar a causa, o que está gerando isso, e também propor as soluções, tá? Então nós trabalhamos com inspeções prediais, com laudos técnicos, com plano de manutenção, assessoramento a condomínios, a síndicos. A gente orienta eles sobre as manutenções para que eles não tenham gastos excessivos, para eles não fiquem apagando incêndio, para que eles consigam fazer manutenções preventivas. Então essa área é bem ampla, é uma área que você não tem também um investimento inicial alto, né? A gente começou com a cara e coragem, divulgando, sem nenhum equipamento, sem nada. E conforme ia fechando um serviço, a gente ia comprando. A gente comprava. Fechou o serviço, a gente comprava o equipamento que precisava. Mas é uma área que não precisa muito investimento. Só que eu acho que isso não pode ser a decisão para te escolher essa área. Porque se o problema é só dinheiro, dá um jeito de conseguir o dinheiro e entra na área que tu se considera melhor. Porque não adianta tu entrar numa área porque essa área tem uma barreira financeira menor para te entrar nela, sendo que tu não é eficiente nessa área, tu vai morrer no mercado. Se tu não é bom, tu não vai conseguir se manter. Então, acho que tem que dar prioridade naquilo que tu consegue executar com excelência, ou com aquilo que tu tem mais facilidade para fazer. Não adianta focar só no que tu não vai gastar. Se o dinheiro é o problema, dá um jeito de conseguir o dinheiro. Trabalha um tempo de CLT, vai juntando, ou começa em parceria para dividir o custo, mas vai naquilo que tu consegue fazer da melhor maneira possível. Não vai pelo valor que tu vai gastar. Isso a gente estava conversando antes de começar a gravar até. Aqui a gente procurou uns tópicos, né, para falar, e aqui fala assim, vá no que você gosta. E a gente estava conversando, nem é no que você gosta, é no que você é bom. Porque se você não for bom, você vai ter que lutar muito para conseguir entregar um negócio de excelência. Você vai ter que trabalhar muito mais para você conseguir manter um nível bom do teu serviço. Enquanto outras pessoas que são boas naquela área, elas vão conseguir evoluir mais rápido, porque elas vão gastar menos tempo para entregar algo na mesma qualidade que você está entregando. Entenderam? Imagina vocês aí fazendo um laudo de 1000 páginas, 5000 páginas, como a gente entrega às vezes, e sendo que tu não tem facilidade em escrever, que é um requisito para essa área, tem que saber escrever. Eu não gosto de escrever, mas a Letícia escreve muito bem e com muita facilidade. Então, imagina você aí com dificuldade nisso, tendo que entregar um laudo desse tamanho. Vai demorar meses para terminar um laudo desse e talvez não vai se pagar. Daí talvez valha a pena tu continuar de CLT.
Exatamente. E eu demorei, assim, pra entender. Eu trabalho com construção civil, tá? E eu era boa nisso também, porque eu sempre fui muito perseverante de aprender, sabe? O que eu não sou boa, eu vou aprender e eu vou ficar boa. Então, eu era boa nisso também. Ontem até encontrei com o pessoal da obra que eu trabalhava e eles lembram de mim com muito carinho, porque eu aprendi a ser boa naquilo também. Só que, junto com a construção civil, eu mantinha minhas atividades acadêmicas. Então, eu fiz mestrado, eu participava de pesquisa, eu publicava artigo. E eu não tinha entendido ainda o quão boa eu era nisso, porque eu ainda tinha essa veia minha na área acadêmica. E eu pensava, porque no futuro eu vou dar aula. Deve ser, eu sou boa nisso, então eu preciso dar aula. E, na verdade, eu descobri que eu era boa nisso, em escrever, e que eu podia usar para a nossa empresa, para escrever os laudos. E foi a virada de chave, assim, quando a gente conseguiu entender isso, que a gente contou no outro vídeo, né? E a gente, hoje, eu tenho muita facilidade de escrever, então a gente consegue entregar laudos muito bons, tá? Eu tenho facilidade de pesquisar, de tudo. Então, por isso que é um dos diferenciais da nossa empresa, entende? Eu não perco muito tempo no laudo, porque pra mim é muito fácil fazer aquilo. Pra mim é fichinha, sabe? Agora, uma pessoa que tem dificuldade, ela vai perder tanto tempo naquele laudo que ele não vai ser economicamente viável pra ela, financeiramente viável pra ela. Porque ela vai cobrar um valor, só que ela vai ficar um mês em cima dele e ela não vai conseguir pegar outro. Então a empresa dela não vai crescer. Agora não, ela é boa em projeto, mas não tem o dinheiro para iniciar. Beleza, pega uma parceria, trabalha de CLT um tempo para juntar o dinheiro. Porque se tu é bom em um negócio, tu tem mais chance de fazer a empresa prosperar. E tem questões de software, né? Que é a barreira de entrada na questão de projetos. Fala com alguém que tem um escritório, olha, quando eu fechar um serviço a gente pode fazer em conjunto de serviço, porque eu não tenho software. Conversa com as pessoas, existem outras pessoas que estão atuando na área, faz parceria. Não precisa ser uma parceria contínua. Faz a parceria depois que tu fecha o negócio. Fechei um projeto, vou fazer com fulano que ele tem o software, até tu conseguir se capitalizar para conseguir investir nisso. Isso, e eu penso também algo legal, tá? Que é algo que deve ser pensado no mercado, tá? Não digo o mercado de trabalho, mas o mercado como um todo, né? O que é que está precisando no mercado? O que eu vou oferecer de diferencial, entende? Empresas construtoras, digamos, agora vamos falar de construtoras um pouco. Construtora, tem um monte de construtora, tu chuta uma pedra, sai quantas construtoras, beleza. Então eu não posso ir para a parte de construção, porque está saturado. Não tá. Qual vai ser o teu diferencial? Tu vai oferecer o melhor preço? Tu vai oferecer a melhor qualidade? Tu tem que ter um diferencial, independente da área que tu entrar. A parte de engenharia diagnóstica não tem tantos profissionais, mas tem. Só que a gente sempre fala que nós não temos concorrência, porque os nossos diferenciais ninguém atende. Então, a gente sabe que o cliente que nos escolher é pelos nossos diferenciais. Maior gama de equipamento, maior trabalho, maior expertise, o trabalho com... Assim, a gente oferece isso aqui pro cliente, a gente entrega isso, a gente sempre entrega mais. Nós não somos conhecidos como o menor preço. Inclusive, existem pessoas que fazem o mesmo serviço que nós, mas a gente já cansou de fazer laudo para pessoas que já contrataram laudo, entendeu? Então, tem pouca gente que faz o que a gente faz, e essas poucas pessoas ainda tem algumas que entregam um serviço muito ruim. Então a gente acaba refazendo esse serviço. Então não existe concorrência, ou se existe, existe muito pouco. A gente fez recentemente o laudo para um condomínio que eles já tinham 2 laudos, pessoal. 2 laudos. Só voltando aqui, não estou falando que todo mundo que faz o que a gente faz é ruim. Não, estou falando que os poucos que fazem, ainda existem poucos dentro desses poucos que são bons, entendeu? São pouquíssimos. Não, é a maioria, isso. A gente fez recentemente um laudo para um condomínio que eles já tinham 2 laudos que não auxiliaram eles, tá? Então, por que eu falo que vocês têm que escolher uma área que vocês são bons? Por causa disso. Talvez essas pessoas, elas são boas em outra área e elas estão tentando fazer laudo porque elas acham que é uma área rentável, que é uma área rentável. Ou que é fácil, né? Porque tu não precisa de equipamento para começar. Mas se tu quiser continuar e ser bem sucedido, tu vai ter que ter equipamento. Então não adianta tu começar, fechar os primeiros serviços e gastar, não. Fechou o serviço, investe em equipamento. Porque se tu não investir em equipamento, tu vai ficar para trás e não vai pagar tuas contas. Essa semana a gente fechou 2 serviços e as 2 pessoas nos falaram, né? Eu fechei com vocês por causa da quantidade de equipamento.
Então, isso já é um diferencial para nossa empresa. Mesmo que lá no início a gente não tinha. Então, nosso diferencial tinha que ser outro. Então, Só a gente que foi assim, se inovando. A gente nunca se mostrou frágil nessa parte. A gente não tinha, mas a gente não falava para os clientes que a gente não tinha. Se precisasse do equipamento, a gente ia dar um jeito. A gente ia alugar, a gente ia pegar emprestado, a gente ia comprar parcelado. Mas se precisasse, a gente ia dar um jeito. Então, por isso que eu falo. Se vocês fecharem o serviço de projeto, é a área de vocês, deem um jeito. A gente dava um jeito lá no início. Mesmo que a gente não recebesse. Exato. Tem que dar um jeito. Pra ir fazendo o teu nome. Porque depois tu vai começar a ter indicação. Hoje a gente tem muita indicação. Então, é muito fácil tu se queimar no mercado entregando um serviço ruim, tá? Por isso que a gente fala que tu tem que entregar um serviço bom. É muito fácil tu ficar conhecido como o mais barato, mas não entrega algo bom. E chega num ponto que as pessoas, elas precisam de alguém que resolva o problema delas ou que realize o sonho delas. Então elas não vão procurar essa pessoa que é famosa por ter o preço mais baratinho e por entregar um serviço meia boca. É claro que volta e meia vai ter alguém que quer o mais barato, tá? Mas a gente sempre orienta que não é a nossa empresa, então, que vai conseguir auxiliá-los, né? Então, a gente falou da nossa área que a gente tem conhecimento, mas na parte de projeto e construção também, tá? São poucos os bons profissionais. Existem um ou outro fora da curva, mas existem muitos que são abaixo da média, tá? Então, por isso que se você é bom naquilo, se você vai perseverar, se você vai entregar o melhor para o teu cliente, tem mercado para ti. Não, nenhum está saturado. Então, isso que a gente traz também. Algo que eu acho que é bacana de falar é a questão de estágio, né? Sim. Para quem está na faculdade ainda, principalmente, né? Aproveitar essa fase de poder testar coisas. Tá na faculdade, não foca em salário. Claro, se você precisa, você vai ter que focar. Mas se você tem a possibilidade de não depender do salário, vai testando. Começou a faculdade, já vai para estágio. Testa todas as áreas possíveis para tu ter aquela experiência e no final tu já ter noção do que tu quer, do que tu tem facilidade, o que tu é bom. Então tu não vai sair da graduação tão perdido. Talvez tu já saia bem norteado, na verdade. E assim, eu não consigo estágio. Pessoal, o primeiro estágio que eu fiz foi não remunerado. Eu trabalhava num escritório de contabilidade meio turno, porque era onde eu conseguia receber, né? E no outro meio turno, eu trabalhava no estágio não remunerado. Só para eu poder estar dentro da área. Eu queria estar dentro de uma obra para eu ver se é aquilo que eu queria seguir, né? Então, às vezes, se você tem essa possibilidade, dá um jeito, que nem eu precisava receber. Mas eu trabalhava meio turno para eu receber e no outro turno eu trabalhava nesse não remunerado e estudava de noite. Então, eu acho que, assim, desculpas, é muito fácil a gente dar desculpas, né? Na verdade, é o mais fácil. Mas a gente pegar e vou resolver e dar um jeito de resolver, é isso que vai te diferenciar desde a graduação, tá? E eu ainda participava dos projetos que nem eu falei, de pesquisa, publicava e coisas, escrevia de noite, depois da aula. Então, tu não pode ficar... E fazia uma quantidade razoável de matérias, né? 7 a 8 normalmente, né? Então, as pessoas que falam, eu quero, mas pra mim é difícil. Espera aí. Tu não quer, tu acha que tu quer, porque quem quer dá um jeito. Eu sei que é mais difícil para uns, é mais fácil para outros, mas quem realmente quer, dá um jeito de conseguir. Isso a gente vem vendo bastante, porque a gente vem observando muito isso, né? As pessoas às vezes falam assim, eu quero fazer isso também, mas para mim não dá. Por que não dá? Então o que tu tem que fazer para dar? O que tu tem que fazer para dar? Porque eu e o Léo, a gente já se pegou várias vezes e disse assim, como a gente vai sair disso? A gente nunca disse não tem como fazer, não, a gente pensava assim, como a gente vai sair disso? Como a gente vai fazer isso? Então sempre foi o nosso questionamento, e não um questionamento dizendo, é impossível, não tem como. Então essa é a virada de chave que tu tem que dar. Como você vai fazer? Como? É isso que tu tem que pensar. Tu vai precisar de uma parceria? Tu vai precisar trabalhar de CLT um tempo? Que nem eu lá falando, se um dia a gente precisasse trabalhar de CLT um tempo, a gente trabalharia muito de boa pra gente se capitalizar e poder empreender de novo, caso fosse o caso. Então a gente não tem medo das dificuldades que vão aparecer, porque a gente sabe que vai dar um jeito em todas. E um fator importante também, né, que se tu tá pensando em empreender, é muito importante
que tu converse, que tu conviva com pessoas que tenham objetivos semelhantes, parecidos com o teu. Isso. Porque se tu quer ir para algum lugar, tu tem que andar com pessoas que vão para aquele lugar ou já estão lá. Não pessoas que estão indo para outro lado. Porque ou essas pessoas vão te levar para outro lado, ou tu vai ter que se separar delas. Não tem como... É muito difícil tu levar as pessoas junto contigo. Na verdade, é mais fácil elas te puxarem de volta. Então, você tá aqui andando todo mundo junto e daí tu começa a ir pra um lado. É muito mais fácil essa galera te puxar de volta. Então, isso que o Léo tá... Depois que a gente começou a focar na empresa, que na real foi, sei lá, quando a gente abriu a empresa, a gente já começou focando na empresa, ou até antes de abrir a empresa. A gente focou 100% mesmo. Então, oportunidades que apareciam, a gente via. É muito fácil tu falar que não tem oportunidade, mas na verdade às vezes tu tá focado em outras coisas e tu não tá vendo a oportunidade que tá na tua frente. Que nem quando tu compra um carro vermelho, tu vê que só tem carro vermelho na rua. Os carros vermelhos já estavam ali, tu que não tá me enxergando. Tu começou a prestar atenção nisso agora. Entendeu? Então, se tu tá focado em negócio, tá focado em empreender, quando as coisas aparecerem, tu vai estar ligado e tu vai ver. E quando o Léo fala focado, gente, é focado. Então, era 7 dias por semana, 24 horas por dia. A gente, às vezes o Léo, eu sempre falo, ele saía do banho e dizia assim, tive uma ideia, já vou escrever. Então, tipo assim, é 24 horas mesmo. Às vezes a gente levanta da cama e diz assim, sonhei com um negócio, já tive uma ideia aqui, já vamos seguir. Então a gente vive o nosso negócio, tá? É claro que a gente entende que isso é temporário, né? Vai ser agora por um período. Até a gente já tá com mais gente na empresa, a gente já tá conseguindo trabalhar menos no operacional e mais no negócio como um todo. Mas no início era operacional e operacional. E mesmo assim a gente tinha que ter visão do negócio. Então não é, quando a gente fala focado, não é trabalhar 8 horas por dia e jogar PlayStation depois, ou ir assistir série, ou ir pra uma festa, ou ir numa janta, ou ir nos... Não, é viver o negócio. É só assim que você vai conseguir ter a visão do todo, ver as oportunidades, ver. E é muito engraçado quando você faz isso, que tu começa a ver o entorno e tu começa a ver que às vezes tu não se encaixa mais ali. E tu tem que começar a ter mais, conseguir entrar em grupos de network. Isso é algo que eu acho importante. Tu ter mentorias também com pessoas que estão onde você quer chegar. Não com pessoas que falam, com pessoas que mostram resultados. Então hoje a gente já dá mentorias para várias pessoas. Então a gente já teve mentorias com pessoas que estão acima. Então isso é importante, você viver o ambiente. É isso que a gente quer falar, né? E focar nele. E que nem a Letícia falou que no início a gente trabalhava 24 horas, hoje a gente... Não é que a gente está operacionalmente trabalhando 24 horas, a gente está 24 horas focado no negócio, pensando no negócio. Entendeu? No início a gente não tinha, eu já falei isso no primeiro podcast lá. Se vocês olharam o episódio, vocês vão lembrar que eu falei isso. A gente não tinha serviço para fazer, a gente não tinha laudo para fazer. Mas a gente tinha coisas da empresa para pensar. Como a gente vai fazer para atrair cliente? Como a gente vai fazer para melhorar o nosso serviço, para melhorar o nosso produto? Então isso também é trabalho, isso também tem que estar sendo pensado. Não é só no fazer. Ah, quando eu fechar o serviço eu vou ver. Não, se tu não pensar nisso antes, tu não vai nem fechar o serviço para começar. E se fechar vai ser um ou outro. Se tu quer viver de verdade o teu negócio, tu vai ter que viver ele 24 horas para fazer ele sair do zero. E porque a gente está batendo nessa tecla, porque a gente vê muitas pessoas que nos dizem que querem empreender, nos dizem que querem o que a gente está alcançando, graças a Deus, só que elas não vivem. Agora tu falou a verdade, elas querem o resultado do empreendedorismo, mas elas não querem pagar o preço. Isso, a maioria, e é aquela coisa, né? Eu conheço muitas pessoas que trabalham muito. Não são todas que têm sucesso, mas as pessoas que têm sucesso, todas trabalharam muito, então não existe outra forma. A não ser que tu ganhe na Mega Sena e é um caso isolado, mas se tu quer ter um... E daí tu pode perder porque tu não sabe como fazer essa gestão. Se tu quer ter resultado do teu trabalho, tu vai ter que trabalhar demais. Esse resultado, eu falo resultado acima do normal, né? Quer ter um resultado mediano, é só tu fazer o que a média das pessoas faz, mas às vezes não é o suficiente, né? Pra te viver tudo aquilo que tu quer viver.
E é isso, porque as pessoas do chamam e dizem assim, eu quero isso, como é que vocês fazem? E, gente, não tem mistério, a gente tá abrindo aqui pra vocês, não tem algo que eu e o Léo estamos escondendo. A gente trabalha duro. E trabalha muito, 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 muito. E fim de semana e da noite a gente trabalha muito. A gente abriu mão de muita coisa no início. Deixa de ir em evento, deixa de ir em festa, deixa de ir em restaurante, de gastar em coisas que vão nos trazer conforto, né? Pra gastar com coisas que vão agregar na empresa, pra no futuro a gente colher. Então é uma seleção que tem que fazer. Eu vou deixar de fazer isso hoje para no futuro eu poder fazer isso a hora que eu quiser, entendeu? E essa decisão dói no início, né? Principalmente no início, quando a gente decidiu fazer isso, porque a gente sente muito, né? A gente sente das pessoas que eram próximas de nós, a gente sente também vendo as outras pessoas adquirindo as coisas e a gente está investindo na empresa e a gente poderia também ter aquele conforto e a gente escolhe não ter. Então, o início, até tu ter a mente totalmente na empresa, assim, dói, tá? Não vou falar que é fácil, porque não é. Hoje a gente já enxerga isso de outra forma, uma forma mais leve, né, eu acho. Hoje a gente até tá fazendo gestão financeira da empresa e tudo, e a gente entende que foram boas decisões que a gente tomou e a gente entende que no futuro a gente com certeza vai colher isso, né? Sim. E pra quem tá pensando agora, poxa, mas eu não tenho pessoas pra conviver que são empresários, que estão onde eu quero chegar. Faz uma coisa que a gente faz até hoje. Escute essas pessoas. Podcast. Vou listar 2 aqui que são os que a gente mais escuta. Que é Primocast e os Sócios, né? Sócios. Ali tu vai escutar pessoas que são empresários que vão passar o ponto de vista delas. Entendeu? Então, tu não tá convivendo com essas pessoas, mas tu tá absorvendo informações que essas pessoas estão passando ali de graça. Então, tu vai escutar o que essas pessoas falam, tu vai adaptar para a realidade de vocês, sem aquele mimimi de que, mas eles são milionários, eles falam isso por causa disso. Não, como tu vai poder aplicar isso na tua empresa? Não vai ser do jeito que eles falaram ali, mas vai ser do jeito da realidade de vocês. Então, escute pessoas que estão onde vocês querem chegar. E também é importante não só escutar, tá? Não é escutar, eu escutei para eu conversar numa roda de amigos. Não! Anote se for preciso, tá? E aplique. Aplique isso. E algo que eles falam muito, que é algo que eu e o Léo falamos, é assim, ó. Se fulano conseguiu, a gente consegue. Como? Como que a gente vai fazer? Vamos traçar um plano. Se fulano conseguiu, a gente também consegue. E é isso, não tem porquê. Por que aquela pessoa conseguiu e eu não consigo? Mas é porque eu não tenho... Cara, não interessa. Existem vários caminhos para te chegar onde tu quer chegar. Se fulano foi por esse, tu pode achar outro por aqui e tu vai chegar no mesmo lugar. Talvez não tão rápido, talvez até mais rápido. Então, existem vários caminhos. Tu só tem que baixar tua cabeça, trabalhar e ver como é que tu vai chegar. E ter um trabalho inteligente, né? Sim. Não adianta também tu só trabalhar e tu não ter visão de empreendedor. Tem pessoas que não têm visão de empreendedor. Eu demorei pra ter, o Léo sempre teve. Então isso também é importante. Não adianta só tu trabalhar duro e não pensar na empresa, né? Eu sempre tive, mas eu tive épocas que meu foco era outro. Eu entendia o que era empreendedorismo, eu sabia que pra eu ter sucesso eu tinha que focar naquilo, mas eu não focava. Eu passava a semana pensando o que eu ia fazer no final de semana. Onde eu ia ir no final de semana, que festa, entendeu? E na verdade, para te chegar no lugar que vocês querem chegar como empreendedores, tu tem que passar a semana pensando o que tu vai fazer para tua empresa crescer. Tu vai trabalhar o final de semana, tu não vai tirar o final de semana de descanso. Não, descansar, tu vai descansar depois que tu alcançar aquilo que tu almeja. Agora o foco é no negócio. Isso, a gente trabalha duro porque a gente sabe que no futuro, quando a gente tiver a nossa família, a gente quer poder ter a liberdade de tirar folga, de descansar, de aproveitar. Pegar nosso filho, a gente vai pra onde? Vamos pra Europa? Não sei. Mas a gente vai poder fazer isso, entendeu? A gente vai poder decidir. Hoje a gente faz coisas que a gente não quer, olhando pro lado de conforto. Eu não queria estar aqui dirigindo no sol, atender um cliente de Santa Catarina. Eu queria estar em casa no ar-condicionado, sei lá, olhando uma série. Eu queria estar na praia, queria estar surfando. Eu prefiro isso. Mas hoje eu tô fazendo essas coisas para que no futuro eu possa fazer tudo aquilo que eu gosto com mais frequência, entendeu? E não que a gente não possa, entende? A gente poderia tirar uns dias de folga agora e ir pra praia. A gente mora na praia.
e a gente quase não vai. Então a gente poderia, só que a gente escolhe não fazer, pensando no futuro. Fazer aquilo que a gente não quer hoje, para no futuro a gente fazer tudo aquilo que a gente quer na hora que a gente quiser. Exatamente. Sobre transição de área, tá? Isso a gente quer falar com vocês. Existe a possibilidade também, eu não tô feliz aqui, eu quero mudar de área. Ok, acontece, tudo bem, pode acontecer. Mas o que a gente quer trazer pra vocês é que não é legal, tá? Vendo do ponto de vista de empresa, tá? Você atender todas as áreas. Atirar pra tudo que é lado. Sabe aquele ditado, quem faz tudo não faz nada? O consumidor pensa assim também. Esse cara ele faz obra, ele faz laudo, ele faz regularização, faz projeto. Ou ele tem uma equipe muito gigante, que cada um é especializado em alguma coisa e a empresa é grande, ok, pode acontecer. Ou se ele é um cara sozinho, então ele não é bom em nada, porque o cara tem 25 anos, é especializado em tudo. E a gente já escutou até de cliente dizendo, é que fulano faz laudo como um extra. Eu disse, como? Para te entregar um bom laudo, tu tem que ter uma especialização, tu tem que ter um conhecimento, tu tem que ter expertise. Como tu faz como um extra? Entende? Então, tu quer ser conhecido como isso? Quem faz tudo, mas faz tudo meia boca? Então, assim, por que a gente fala isso? Porque as pessoas, elas decidem a área, eu sou boa nisso, é nisso que eu quero empreender, e daí elas tentam por um mês. E daí elas não conseguem a quantidade de cliente que elas querem. Daí elas dizem assim, isso aqui não é pra mim, eu vou começar a divulgar projeto. Daí começa a divulgar projeto. Daí deu 1 ou 2 clientes, não, eu quero mais, então vou divulgar a obra também. E daí começa a divulgar tudo. Gente, você tem que persistir. Isso é uma das coisas principais. No início a gente também não tinha a quantidade de clientes que a gente tem hoje. Só que o que a gente fez? A gente persistiu. A gente fez a mesma coisa todos os dias, só que a gente foi melhorando ela. A gente foi trazendo novidades. A gente foi divulgando de uma forma diferente, mas a gente foi trazendo... Buscando alternativas, né? Buscando conhecimento. A gente não deu certo, vou sentar no canto e vou chorar porque eu não consigo fazer. Não, eu fiz errado, eu tenho que melhorar. Ponto. Como eu vou fazer isso? Não é fácil. Não é fácil. Isso a gente repete sempre. Início não é fácil. Só que hoje a gente já tem uma quantidade boa de clientes, a gente quer aumentar, a gente está em fase de aumentar isso. Só que por que hoje a gente é conhecido? Por que hoje a gente tem clientes que realmente confiam em nós e não querem saber o preço, eles querem nós para resolver o problema deles? Porque a gente persistiu lá no início. Porque a gente mostrou que a gente era bom, a gente tem que provar. Muitas pessoas falam, é porque vocês têm seguidores, porque vocês têm clientes. A gente trabalhava muito quando a gente não tinha cliente, a gente gravava vídeo pro Instagram quando a gente não tinha seguidores, entendeu? E a gente continuou fazendo sem ter, até chegar num determinado momento que a gente tinha, porque a gente fez quando não tinha. O início é dolorido. Hoje eu posto uma enquete, posto uma caixinha e as pessoas respondem. Mas no início, o Léo que respondia. Pra eu ter... Obrigado ainda. Obrigado. Eu falava, tu vai lá e vai fazer umas perguntas. Porque ninguém mandava nada. E eu não tinha interação. E eu queria gravar e mostrar que tinha. Então o Léo fazia as perguntas e eu respondia como se fossem seguidores. Então, nada é desculpa. Imagina eu dizer assim, ninguém respondeu. Eu não vou mais divulgar. Não vou mais fazer isso porque pra mim não dá. Não, a gente resolveu. O Léo ia lá fazer as perguntas. Porque vocês têm facilidade pra gravar. O primeiro vídeo que a Letícia gravou no Instagram, eu andei acho que uns 150 km de carro e ela não saiu de um vídeo de 20 segundos. Eu não consegui. Travava. Eu não conseguia. Quem me conheceu antes, né? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Então eu era aquela pessoa antissocial. Na verdade, até hoje é difícil. Eu converso com quem eu conheço, tá? Porque senão eu sou aquela pessoa quieta. Então, quando o Léo me disse que eu ia ter que começar a gravar aqui, eu disse, como? Eu não consigo me comunicar, eu não tenho facilidade. E como que eu vou gravar com uma câmera? Então eu suava frio, gente. Eu suava e eu não conseguia. Eu desligava o celular, eu sabia exatamente o que eu tinha que falar. Eu ligava o celular, não saía. Então é normal, tá? É normal não ter facilidade. Tem pessoas que vão começar muito melhor que nós, mas é normal não ter facilidade. O Léo mesmo, ele não gosta de aparecer muito porque entende muito, mas ele às vezes se enrola quando ele vai gravar. Ele se perde às vezes na fala e daí por isso ele não gosta às vezes de gravar.
Então é normal, isso aí ele já melhorou muito, vai continuar melhorando. E as postagens também eram ruins e a gente postava igual, a gente foi melhorando. Inclusive eu acho que ainda não estão boas, a gente continua buscando melhorias. Isso, a gente tá nessa fase agora de melhorar o que já... Por isso que eu falo, continuar fazendo a mesma coisa, só que melhorando. Mas por mais que não, eu acho que não estão boas, funcionaram, dão resultado, entendeu? Continua. Não precisa começar fazendo algo perfeito. Longe disso, mas comece a fazer algo. Porque não fazendo nada, com certeza não vai dar nenhum tipo de resultado. Isso eu tenho certeza. Talvez fazendo algo ruim, venha um resultado. Pouco, mas venha. Então isso pra nós, eu acho que agora as dicas práticas, assim, né, pra quem quer escolher uma área e empreender. Então acho que é basicamente isso, tu começar. Tu vai se arrepender se não ter começado hoje. Então isso foi algo que a gente sentiu, porque quando eu comecei a gravar, e começou algumas pessoas me dar parabéns pela formatura, e eu já era formada há 3 anos. Só que ninguém sabia, porque eu não divulgava e eu achava que todo mundo sabia o que eu fazia. Então, tu começar a divulgar, começar a fazer alguma coisa, vou dar o meu melhor, que seja no CLT, vou dar o meu melhor. Isso é algo que eu sempre tive também. Eu trabalhei de CLT e eu dava o meu melhor. Eu vestia a camisa e eu não trabalhava as 8 horas. Eu trabalhava mais porque eu queria aprender, eu queria sugar tudo que eu pudesse, eu queria aprender tudo que eu pudesse. Então eu sempre tive essa visão. Hoje eu faço tudo que eu posso na empresa, mas antes eu fazia no CLT. Eu não sei qual dica assim tu acha que pode dar, não? Desculpa, eu tava focado em dar luz alta aqui pro caminhão. Deixa eu recapitular aqui meus pensamentos. O Lorde tem dificuldade, eu falei. Então, eu falei que as dicas práticas, assim, pra dar pro pessoal, seria tu começar o quanto antes. Sim. Inclusive, quando a gente começou, tiveram várias outras pessoas que começaram, que a gente se seguiu no Instagram, acompanhar e pegar ideias, né, de outras pessoas também. E muitas pessoas pararam. E o tempo passou. O tempo passou para nós e para elas, mas quem decidiu parar não colheu os resultados agora 2 anos depois, que é o tempo que a gente tem de empresa. E nós, que continuamos fazendo aquilo, estamos colhendo, entendeu? Então o tempo ele vai passar de qualquer jeito. Então tá em vocês fazer alguma coisa ou não. O tempo vai passar. Isso é inevitável. E também a questão de as pessoas vão julgar, tá? Quando começar a ter hater, tá dando certo, tá, gente? Porque o que eu tive no início de pessoas me mandando, agora virou blogueirinha, agora quer ser influencer, agora não sei o que. Cara, se eu tivesse parado, a empresa não estava onde está hoje, né? Não. E eu quis parar porque isso me afetava muito no início. E eu dizia pro Léo, acho que não é o caminho, eu não quero essa visão. Eu não quero que as pessoas pensem que eu quero ser influencer, eu quero que as pessoas me levem a sério como profissional. E eu achava que todo mundo me via assim, porque 1 ou 2 pessoas me falavam isso. E não era. E graças a Deus eu continuei. Porque se eu não tivesse continuado, eu não estava aqui. Então sim, as pessoas vão falar. E sabe por que elas vão falar? Porque elas não conseguem fazer aquilo que tu tá fazendo. E daí é mais fácil elas julgarem do que elas fazerem por elas. Então, acho que é isso, né? A mensagem final. Comece o quanto antes, do jeito que dá, não precisa ser perfeito. Avaliem esses pontos que a gente falou, que são importantes, o que vocês são bons, o que vocês têm facilidade. Não levem como fator principal a questão financeira, assim, para te entrar na área. Olhem algumas opções, façam parcerias, mas vão naquilo que vocês têm facilidade e naquilo que vocês são bons. Porque depois que vocês abrem uma empresa e acaba dando certo, quando vê, vocês estão trabalhando muito, porque empreender é isso, vocês trabalham muito mais do que CLT, e trabalhando em algo que vocês não gostam. E daí talvez já seja tarde demais. Exatamente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, mandem dicas dos próximos temas do podcast. Comentem aqui embaixo no vídeo, deem like aí e ativem o sininho. Ativem o sininho. Porque quando sair vídeo novo, vocês vão receber notificação e não vão ficar de fora das novidades. Isso aí, gente. Até mais. Acabamos de gravar o episódio do podcast que vocês escutaram. E a gente colocou um podcast agora no carro pra escutar. E escutem o que eles estão dizendo.
quero que... Um abraço, né? Mas esse é o ponto, assim, é o natural, só que se nós nutrirmos esse que seria, entre aspas, o natural, a gente não pode almejar a vida que o outro que está fazendo tem. Porque o que acontece é isso, né? Olha um influenciador, olha alguém que está com uma boa vida e tal. Nossa, olha que vida maravilhosa. Eu queria ter uma vida, mas eu tô sentado no meu sofá sem fazer nada. Sim. Então esse é o grande problema, né? Muitas vezes essas são as mesmas pessoas que almejam ter a vida do outro, mas que elas não estão dispostas a fazer o que o outro faz. E ele menciona isso também no livro várias vezes, né? Nesse quesito, talvez ajude muito, muito você começar a andar com as pessoas que pensam de forma parecida. Porque antes das redes sociais, o que eu me lembro? Na empresa que eu trabalhei a maior parte do tempo no mercado financeiro, você tinha uma turma ali no cafezinho, cara, que metia o pau na empresa. Porque isso, porque aquilo, porque isso tá errado, porque aquilo tá errado, porque isso aqui tá... Cara, e era sempre a gente, mesmas pessoas, tinha 2, 3 líderes daquilo e o resto ficava ali metendo pau. Cara, qual a chance dessa pessoa prosperar naquela empresa? 0. Mas o cara continua ali. Ele continua ali metendo pau, ele continua fazendo isso. Antes não tinha rede social, isso eu tô falando no final dos anos 90, tá? Nem tinha internet direito ainda aqui. Então, hoje em dia, o que acontece que eu acho que atrapalha muita gente, principalmente os jovens? Você abre uma rede social, pode ser a que a gente está fazendo aqui a live, ou o Tico e Teco, qualquer rede dessas, você vai achar uma série de pessoas falando a mesma coisa, tipo assim, quer saber? Não adianta nada você trabalhar na empresa que você trabalha, na hora de ser promovido, quem vai ser promovido é o filho do chefe. Na hora de ganhar um cargo melhor, ganhar mais dinheiro, vai ser o cara que é amiguinho, que é do mesmo time de futebol, do chefe, aqui. Então, você vai escutando aquilo, reforça o seu conforto, do tipo assim, quer saber? Não adianta fazer uma faculdade, não adianta aprender inglês, não adianta eu trabalhar mais, porque na hora H não sou eu que vou ganhar promoção, não sou eu que vou ganhar o dinheiro. Então antes o que a gente tinha, um movimento que era só do teu entorno, hoje as pessoas acham conforto e eco nas redes sociais. Então você acaba se aliando num grupo, e a rede social trabalha naquele fenômeno da bolha, onde o tempo inteiro você vai abrir as suas redes sociais e as pessoas vão estar falando exatamente aquilo. Então você acha o seguinte, cara, o mundo é assim. É impossível eu trabalhar num local sendo CLT que eu vou conseguir ganhar 5, 10, 15, 20 mil reais. É impossível isso. Não tem como. Vai ser o filho do chefe o tempo inteiro. Como se todas as famílias do Brasil, do mundo, quisessem nas suas empresas, as famílias, quando de repente você tem um parente que é uma merda como funcionário, é muito melhor você contratar uma pessoa inteligente. Então eu acho que um dos pontos importantes é com quem você está andando, o que você está escutando, que a depender disso você vai ter medo o tempo inteiro, cara. E você vai se sentir bem sendo um merda.